A paz do Senhor a todos. Este é mais um vídeo para o nosso canal. Espero que todos possam estar ouvindo a minha voz. Eu falo baixo mesmo, não falo alto. Mas na verdade fiquei até um pouco mais mal educada, né? Com o passar do tempo, minha voz passou a ficar mais alta. Eu não gosto de falar muito alto. Esse é o meu tom de voz mesmo, tá? Falo baixo mesmo, não falo gritando, não. E hoje, para meditação nossa, para a continuidade da pregação da palavra do Senhor, nós vamos estar dividindo aí, compartilhando aí, né, conosco mesmo, com nossos irmãos em Cristo e com aqueles que vão participar do corpo de Cristo logo em breve. É uma passagem bíblica, é a palavra do Senhor falada aqui, né, no livro sagrado dele, que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E ele vai até o número 15, tá? É uma leitura, então vai ter outros livros aqui que só vai completar essa leitura para meditação. Por isso se chama meditação. Que a gente lê esse, completa com outros e vocês tiram aí suas conclusões. Eu não preciso estar forçando nada a vocês. Claro que eu posso chegar aqui e dar exemplo de alguma coisa, mas não para convencer a vocês, é só para tentar fazer com que vocês tentem assimilar, não por minha intuição, né? E que o Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui, tá? Diz assim. Ele tem um título, mas eu não vou ler esse título não, tá? Diz assim. Vi um grande trono branco, e aquele nele vi um grande trono branco, e aquele que nele assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. É ruim ficar segurando. Não tenho nada para segurar. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados, segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos, que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. O Senhor Jesus alertou muito, né? Enquanto ele esteve aqui na terra, sobre o inferno, né? Que é para onde aqueles que não aceitaram o sacrifício dele e que recusaram a salvação e que viveram levianamente e que prejudicaram a vida de outras pessoas, eles vão parar lá. E aqueles que adoraram a besta, que adoraram os falsos profetas e que praticaram coisas ruins vão estar lá, né, também. Eu vou tentar falar aqui sobre esse grande trono. Aqui em Apocalipse está falando do grande dia do juízo final, em que vai acontecer com toda a humanidade. Imagine desde do primeiro homem que existiu até o último que há de nascer, todos vão estar diante de Deus. Serão julgados mortos e depois os vivos, de maneira ordeira, porque Deus, ele gosta de ordem e decência. Deus não é desorganizado em nada. E todos vão de se apresentar. Isso são grandes nomes, grandes políticos, reis, príncipes,
rainhas, governadores, imperadores, pessoas que se acham grandes ou que realmente eram grandes aqui na Terra. Imaginem que nesse dia do juízo vai ser encontrado lá o Adolf Hitler, né? Vai ser encontrado todas aquelas pessoas que fizeram parte do nazismo e os seus filhinhos que até hoje estão aqui, né? Os amantes de Hitler que ainda estão aqui, os quais têm suas sementinhas aí no coração, do qual são pessoas que gostam de rejeitar essa cor de pele aqui, que acham que índio, negro tem que morrer porque a raça que para eles creem que é superior, porque Deus só criou uma raça, que é a raça humana, são os brancos, de olhos bem claros, bem azuis. E por isso eles disseminam ódio por todos os outros. Imagine que todas essas pessoas ruins, Saddam Hussein, Bin Laden, os que pertenceram ao extremismo, né, do islamismo, do quais matavam supostamente em nome de Deus, vão estar lá. Imagine que vão estar também julgados pessoas comuns, que são os pequenos, que praticaram coisas pequenas aos seus próprios olhos. Mas eu vou tentar explicar o que significa esse trono, esse grande tribunal, porque será um grande tribunal. Imagine que todos serão julgados, mas não é assim. Você vem agora, eu vou julgar você. É cada obra, cada um vai ser julgado por cada obra que foi feita. Imagine, você sabe como foi que vieram a constituir tribunais, fórum, locais onde julgam as pessoas? Partiram de quem? Vocês talvez não saibam, mas partiram do próprio Deus, tá? O primeiro juiz sobre a terra foi Moisés. O primeiro a formalizar leis foi Moisés. O primeiro a organizar pessoas para estar em um tribunal para julgar causas foi Moisés. E está lá em Êxodo, capítulo 18, 18, 20, 21 e 22. E eu vou ler para vocês aqui. Êxodo diz assim, tá? O versículo 20 do capítulo 18. Ensina-lhe os estatutos e as leis, e faz-lhe saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer, isso para os seus auxiliares. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para julgarem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, e serão assim mais fácil para ti. Isso surge do Moisés, explicando para ele como ele deveria fazer, formar ali um tribunal. E hoje nós temos aí, né, grande fórum, aonde são lá julgados causas, pequenas causas, grandes causas. E para formar esse corpo que pertence aí a esse fórum, é necessário o juiz, é necessário o promotor de acusação, o promotor de defesa e o júri. São esses, para formar esse corpo. Agora, esse é o corpo aqui terrestre. No céu não é diferente, tá? No céu é a mesma coisa. Não pense que será diferente. Cristo é o nosso advogado. E não pense que o diabo não vai estar lá para poder apontar os nossos pecados.
tá? Porque naquele mesmo dia que ele será julgado, ele será o último a ser julgado, ele vai estar lá para poder estar falando: eu incitei esse daí a fazer o pecado, a errar, e ele me obedeceu, ele fez. E ele vai falar tudo que você fez. Porque será aberto os livros, e além dos livros estarem abertos, ele vai estar lá para poder também te acusar. Mas o Senhor Jesus, ele é lá, vai estar lá como advogado daqueles que se arrependeram dos seus pecados e que tomou a ele como advogado fiel, como salvador pessoal, para livrá-lo do lago do fogo e enxofre. Em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, como eu tô falando a você que Jesus vai estar lá, tá? E vai estar lá para ser nosso advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus está lá. Jesus é o nosso advogado. Se você já faz parte desse corpo de Cristo, pode ficar tranquilo. Se você segue aí os conselhos dele, se você tira o seu pé de caminhar para o mal, você tem um advogado. Não, e eu quero dizer algo para vocês que vão fazer parte do corpo de Cristo, independente de nós aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, para esse grande juízo que virá sobre a terra. Não quer dizer que nós não vamos errar, não quer dizer que nós não vamos pecar. Esse corpo nosso é um corpo corrompido pelo pecado. Nós devemos lutar contra ele. Nós devemos buscar em Deus força para não cometermos erros. Não quer dizer que isso não vai acontecer, vai. Mas nós precisamos pedir misericórdia a Deus e perdão pelos nossos pecados. Mas antes do perdão tem que haver o arrependimento. Porque o Espírito Santo, ele vai entender se você está arrependido ou não, ou se você está falando de boca só para poder se livrar, porque não pense. O Espírito Santo, ele nos sonda. Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros para com Deus e quando não estamos sendo sinceros para com Deus. A salvação é algo muito complexo. A salvação é algo extremamente importante para a vida do ser humano. Para aqueles que querem realmente ter a salvação, que querem encarar isso com seriedade, não com meninice. Talvez vocês imaginem assim, esses crentes pentecostais são tudo bagunceiro, fazem muito barulho, é muita papagaiada. Existem segmentos que não praticam esse tipo de coisa que vocês costumam criticar. Nós levamos o sacrifício de Cristo a sério, respeitamos o Espírito Santo de Deus, exaltamos Ele como Ele merece. Nós não somos meninos na fé. E aqueles que querem realmente buscar a Deus verdadeiramente procuram um caminho correto para isso. Deus nos deu a liberdade para isso. E uma coisa, você não é obrigado a aceitar Cristo, não. A salvação está aí. É de graça. Se você quiser, você aceita. Se você não quiser, você não aceita. Mas vai existir esse tribunal, tá?
Assim como você vê pessoas indo presas e pessoas sendo julgadas e sendo condenadas a pagar um preço, vai existir esse tribunal para a humanidade, do qual o Criador criou, porque Ele é o justo juiz e Ele tem todo esse direito de fazer o que Ele quiser com a criação dele. Agora cabe a nós aceitar a convocação dele. Olha, Ele já enviou o filho dele para morrer, para poder tomar o nosso lugar. Imagina aí que você está dirigindo um carro e você comete uma infração no trânsito e no dia de você se comparecer, alguém vai lá e paga a sua multa. Jesus fez isso por você. Imagine que você, com raiva, você acaba matando uma pessoa, com raiva, com ódio, e aparece uma pessoa e fala assim, não foi ele que cometeu, foi eu. Jesus fez isso por você. Porque a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado que o sangue de Cristo não cubra. Se o seu pecado é pequenininho, o sangue de Cristo cobre. Se o seu pecado é enorme, o sangue de Cristo cobre. Se você se arrepender e se você aceitá-lo como seu salvador pessoal, tá? O que nós estamos fazendo aqui é fazendo uma leitura bíblica. Eu não estou aqui pregando doutrina, não estou com vocês fazendo essa leitura bíblica para fazer com que vocês entendam o amor de Cristo. Cristo quer te livrar do inferno mesmo. Jesus quer te livrar da condenação. É isso que ele quer. Aqui fala da segunda morte em Apocalipse. Bem-aventurado é aqueles que não têm parte na segunda morte. Porque assim, a morte ela não vai existir, mas a morte espiritual vai. Tá? Com o tempo, como eu disse a vocês no vídeo anterior, a Bíblia, ela é enorme, ela tem muita coisa pra gente destrinchar, pra gente poder estudar, descobrir a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E a minha intenção aqui é que você se aproxime do Senhor, que você permita que o Espírito Santo faça parte da sua vida, da vida da sua família, que você seja protegido, que seja repreendido todo o mal sobre a sua vida e que você se aproxime de Deus a cada dia. Ele está aqui disposto para poder atender a você. Deus, ele nunca recusa aquele que vai até ele. Não, ele não faz isso. Se você clama por ele, ele te atende. E ele te ama. É assim que ele demonstra o amor dele. É você clamando a ele e ele indo até você. Então, esse é mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês entendam. E espero que vocês se aproximem mais do Senhor. Esse é o meu desejo de coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu emprego, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus filhos, seus pais. Que o Espírito Santo de Deus te convença do pecado e do mal. Que o Espírito Santo fale contigo nesse momento, fale à noite, fale pela manhã. E que você ouça Ele, tá? Esse é o meu desejo. Fiquem com Deus. Sejam felizes no Senhor Jesus. Sejam salvos pela graça de Cristo Jesus. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.